Olá, irmãos, Shalom. Hoje eu estou aqui para contar para vocês sobre algo que Deus tem colocado, tem falado no meu coração esses dias, que é o medo da morte. Eu passei por uma experiência muito dolorosa nesses últimos dias, em que eu tive que enfrentar o risco de perder o meu filho. E vocês podem imaginar, né, o grau de angústia, de ansiedade desse processo. E quando eu percebi que eu estava entrando numa crise de ansiedade, eu sondei o meu coração, né, para ver por que eu estava tão atemorizada. E na minha caminhada com Deus, eu já aprendi que quando eu estou entrando num turbilhão, geralmente existe um pensamento ali no centro daquele turbilhão que está causando algum engano e por isso eu estou saindo do prumo. Então eu comecei a sondar meu coração e aí eu percebi que existia um pensamento de dúvida em relação ao amor de Deus. Né? Será que esse Deus realmente me amava? E eu entrei assim numa sensação de insegurança, né, que me deixava alerta, defensiva contra Deus. E lá no fundo da minha alma tinha uma desconfiança de que Deus queria tirar o meu filho de mim para provar a minha fé. Assim como ele fez com Abraão, era o que vinha na minha mente, né? E aí eu pensava que essa dor eu poderia não suportar e poderia morrer também. Então isso estava me deixando muito fora do prumo. Eu pensava, será que Deus realmente é bom? Né? Será que, já que Ele é todo poderoso, Ele pode fazer qualquer coisa, mas será que Ele quer fazer por mim? Será que Ele realmente quer o meu bem? Será que eu posso descansar nas mãos desse Deus? Ou será que esse Deus está querendo me ferir? Né? Então, quando eu percebi esses pensamentos, eu logo me atentei para a realidade da batalha espiritual, né? E as artimanhas que Satanás usa, semeando dúvidas, enganos nas nossas mentes. Então eu comecei a recobrar a consciência de quem eu sou. Eu sei que sou filha amada, né? Eu sei que ele me ama, aquele que não poupou nem mesmo seu próprio filho para me ter, né? E fui me lembrando de que ele tem planos de vida, planos de paz para mim. Ele quer o meu bem, eu estou seguro nas suas mãos. Não há nenhuma condenação para mim e nada pode me separar do amor de Deus. Fui me lembrando dessas verdades e a partir daí, né, de recobrar essa consciência de filha amada, a experiência de angústia, ela não desapareceu, mas eu comecei a sentir uma paz, né? E até mesmo momentos de alegria que era inexplicável dentro da situação que eu estava vivendo. Mas nisso tudo a minha fé foi fortalecida e eu aprendi a passar pela turbulência sabendo onde está o meu refúgio, né? A minha segurança, a minha confiança, o meu socorro vem do Senhor. Então, esses últimos dias, eu estava lendo o livro de Hebreus e aí me deparei com essa palavra, que está escrita em Hebreus 2, 14 e 15. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Nesse trecho, esse trecho afirma que por medo da morte, por meio do medo da morte, o diabo nos escraviza. E aí eu comecei a pensar sobre isso, né? E me lembrei que muitos filósofos e muitos psicólogos, eles concordam com a afirmação de que num nível mais profundo, a raiz de todos os nossos medos é o medo da morte. Então, todos os medos, todos os mecanismos de defesa, eles vêm do instinto de sobrevivência, do instinto de preservação e do medo que nós temos do fim da nossa existência. Então, muitos comportamentos, eles podem ser explicados como tentativas de lidar com essa ansiedade que é gerada pela consciência da mortalidade. O medo de morrer, o medo de perder um ente querido, o medo de doenças, o medo de altura, né? Todos esses são derivados do medo de morrer. Mas também o medo de falar em público, né? O medo de perder status, o medo de desagradar alguém, o medo de não ser aceito, medos que são ligados à rejeição e ao isolamento, que também estão ligados ao instinto de sobrevivência, que é um instinto animal, né? Quando o animal ele não é aceito pelo grupo, ele é separado do grupo, ele morre.
né? Então, o medo da morte, ele sempre fortalece o nosso ego, porque nós nos voltamos para nós mesmos e para as nossas necessidades egoístas, por causa desse instinto de autopreservação, né? Quando nós estamos com medo de desaparecer ou de não sermos suficientemente importantes para sermos eternos, né? Nós fazemos de tudo para acrescentarmos valor a nós mesmos. Nós nos comparamos aos outros e nos julgamos ou superiores ou inferiores. E pensamos que se tivermos mais valor do que os outros, seremos eternos. Isso é uma falsa solução. Então, pensem, por exemplo, nas pessoas que têm uma busca inesgotável por prazer, por riqueza, por poder, né? Pessoas que querem deixar seus nomes numa placa ou num livro, né? Ou querem deixar riquezas para os seus filhos, como se de alguma forma elas pudessem ser eternizadas nas próximas gerações, não é verdade? Então, na raiz desses comportamentos insanos está o medo da morte, o medo de desaparecer, o medo de ser insignificante. Vocês conseguem perceber como que, através desse medo, o diabo nos escraviza? A proposta é tirar os nossos olhos de Deus e colocar a nossa confiança no nosso próprio taco. Dificilmente alguém que está preso ao medo da morte consegue amar ao próximo de forma desinteressada, né? Sem que isso não vá trazer algum benefício próprio. Então, mesmo atos que parecem ser amorosos, provavelmente estão ligados à justiça própria, né? A gente achar que, nossa, como nós somos bonzinhos, né? Como nós somos aprováveis. E aí isso já contamina todo o propósito, né? Então, é interessante perceber que a morte, ela não estava originalmente nos planos de Deus, quando Ele nos criou. Ele nos fez para sermos seres eternos. Só que a morte entrou no mundo a partir do pecado. A partir da quebra da aliança do homem com Deus, foi dada legalidade para que Satanás estabelecesse aqui na Terra o seu império de morte, né? Mas então o Senhor Jesus veio, né, como homem e entregou a sua vida perfeita e através da sua morte ele venceu aquele que tinha o império da morte. Então, nós que agora somos filhos, né, que cremos e recebemos, herdamos a vida eterna, já vencemos todo o medo da morte, não é isso mesmo? Não há mais o que temer, certo? Então, por que será que a expressão não temas, né, não tenhas medo, se repete tantas vezes nas Escrituras? Inclusive, até no Novo Testamento, depois da ressurreição de Cristo. Interessante, essa expressão ela aparece cerca de 365 vezes em toda a Bíblia. Então, todos os dias do ano, o Senhor nos lembra para combatermos o medo, pois é por aí que Satanás nos escraviza. E o Senhor nos dá o antídoto para essa armadilha de Satanás. Lembrem-se que em 1 João 4,18, ele nos diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. Será que nós podemos amar a Deus de forma perfeita e então vencermos o medo? Quanto mais amarmos a Deus, menos temeremos? Será que é isso? Pedro achava que sim. E ele disse a Jesus que nunca o trairia, por ele daria sua própria vida. Mas quando ele teve medo, ele o negou. Pedro confiou na sua própria capacidade de amar ao Senhor e se sentiu profundamente decepcionado consigo mesmo, porque falhou na primeira oportunidade. Então, não, o perfeito amor não é o nosso amor por Deus. Nós não conseguimos amar a Deus de forma perfeita. O perfeito amor é o amor de Deus por nós. O amor do Deus que abriu mão da sua própria divindade, se despiu dos seus atributos divinos e veio ao mundo como homem para entregar a sua vida e morrer no nosso lugar, para nos libertar da morte e nos restituir a vida eterna com o nosso Pai. Este é o perfeito amor, que lança fora todo medo. Mas a questão do sofrimento, ela é para nós inexplicável. E a tendência que nós temos quando estamos passando pela dor é de desconfiar do amor de Deus ou de perder a fé. Pois achamos que se sofremos, ou Deus não existe,
ou ele não nos ama. Não é verdade? Nós não conseguimos conciliar a ideia de um Deus que é todo-poderoso, mas que não nos livra de todo sofrimento. Satanás, então, deita e rola. Através de pensamentos de condenação, de inadequação, para explicar por que estamos sofrendo, né? Devemos ter feito algo para merecer isso. Então, um Deus irado está nos castigando, né? Ou então nos revoltamos contra Deus, porque achamos que não merecemos aquele sofrimento. São conceitos errôneos, né? Sementes malignas que estão sendo colocadas na nossa mente. E às vezes nós lutamos contra Deus, como Jacó. Mas a verdadeira paz nós só vamos encontrar quando a luta para e nós introjetamos lá no fundo das nossas almas que sim, Ele nos ama, apesar dos sofrimentos deste plano. Essa é uma questão bastante complexa e eu não tenho a pretensão de esclarecer isso em poucas palavras, né? Mas eu quero lembrar a vocês que Deus nos deu prova do seu amor por nós. Né? Não em nos livrar de todas as aflições deste mundo, mas em entregar o seu Filho amado para resolver de uma vez por todas o problema do sofrimento, o pecado que entrou no mundo, né? E alterou os planos originais que Deus tinha para nós. Somente a compreensão da profundidade do amor de Deus por nós, que foi revelado através de Jesus, nós podemos ser libertos dessa escravidão causada pelo medo. Temos que ter essa certeza inabalável que somos filhos amados. Se o Filho vos libertar, serei verdadeiramente livres. Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, 36. E foi esse mesmo João, o discípulo que mais falou sobre o amor. O discípulo que se dizia o discípulo amado por Jesus. Não que ele fosse mais amado do que todos os outros, mas ele se sabia amado. E essa consciência dava a ele a ousadia de se recostar ao peito de Jesus e de às vezes fazer perguntas que os demais não ousavam fazer. Foi a João que Jesus confiou o cuidado da sua mãe quando ele foi crucificado. E foi João que revelou o novo mandamento do Senhor, que está escrito em João 13, 34. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. João nos disse em sua primeira carta, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, João teve essa compreensão de que o nosso amor, ele é derivado da consciência de que Deus nos ama. Primeiro ele nos amou, por isso nós amamos uns aos outros, né? Se nós não amarmos, não nos soubermos amados por Deus, nós não conseguimos ter esse amor pelos outros. Somente se nós tivermos os nossos corações alicerçados na certeza do seu amor por nós e na consciência do nosso chamado e da nossa herança eterna em Cristo, nós conseguimos nos desapegar das seduções deste plano. Então podemos amar com o amor que se doa pelos outros, amar como Ele nos amou, ter verdadeira compaixão e empatia, pensar no que é do outro, sem nenhum interesse próprio. Porque este amor, né, que tem essa empatia e essa entrega, para nós é como se fosse morrer. Morrer para nós mesmos, para poder amar o outro. A gente tem que parar de preservar o ego para poder ter esse amor. Né? E em João 12 está escrito assim, João 12, 25. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Entretanto, aquele que odeia a sua vida neste mundo, a preservará para a vida eterna. Será que aqui João está nos dizendo que nós devemos odiar tudo o que há nessa vida? Não podemos usufruir das bênçãos e dos prazeres deste plano? Será que é isso que ele está nos dizendo? Ou será que nós podemos interpretar esse trecho como aquele que quiser preservar a sua vida aqui, buscando acrescentar valor a si mesmo através do apego às coisas temporárias e não às coisas eternas, para fugir da consciência da mortalidade, vai perder a verdadeira vida, porque será escravo das coisas deste plano. Perderá a vida plena em Cristo, uma vida liberta da escravidão. E em Colossenses 3, de 3 a 4, está escrito assim: pois vocês morreram para esta vida,
E agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo, vocês participarão da sua glória. Então, nós sabemos que a vida terrena é temporária. Tem aflições, tem sofrimentos e também é cheia de falsas promessas para conseguir prazer e para nos livrar da dor. Mas na nossa verdadeira vida, ela está segura em Cristo. Nada pode nos separar deste amor. Não há o que preservar, não há o que temer. O medo da morte, ele vem da consciência de pecado e do medo da ira de Deus. Por isso nós tememos, porque temos a intuição de que a qualquer momento nós vamos falhar e Deus vai nos punir. Temos a falsa ideia de que nossas falhas e os nossos pecados, eles nos separam de Deus, que ele se afasta de nós quando nós não correspondemos às suas muito elevadas expectativas, ou que ele nos pune quando nós erramos. Mas isso é um engano. Jesus já resolveu de uma vez por todas o problema do pecado. Todos os nossos pecados já foram perdoados há 2000 anos atrás, lá na cruz. A nossa libertação nunca foi baseada no nosso comportamento. Ela é baseada na obediência perfeita de Cristo. O único pecado que pode nos separar de Deus é o pecado de não crer em Cristo. Sua obra já foi totalmente consumada. Nós podemos confiar e podemos descansar nele. Os capítulos 3 e 4 de Hebreus nos dizem que existe ainda uma promessa de descanso para nós. Mas a palavra nos alerta de que, para nós não cairmos no mesmo erro que os hebreus, quando foram libertos do Egito, eles caíram. Que eles, por causa da sua incredulidade, não entraram no descanso, que era simbolizado pela terra prometida, né, por Canaã. Mas que incredulidade foi essa? Quando eles chegaram à terra, estavam prestes a entrar na terra da promessa, eles espiaram a terra e viram os desafios, as ameaças, e tiveram medo. Medo da morte. Temeram a morte, ao invés de crerem naquele que já os havia livrado da morte. Né? Em várias ocasiões, eles tinham transgredido no caminho, desde o Egito até a entrada em Canaã. Eles tinham murmurado, eles tinham se rebelado. Então, contra o seu líder e contra Deus eles tinham se rebelado. E haviam sido repreendidos. Eles tinham, então, a consciência de pecado. Os hebreus viram grandes sinais e milagres. Né? Eles viram o Mar Vermelho se abrir, eles viram seus inimigos serem derrotados, a água sair da rocha. Quantos milagres eles viram? Então, eles não tinham dúvida sobre o poder desse Deus. Eles tinham dúvida sobre o amor de Deus por eles. Eles tinham dúvida se podiam confiar que Deus realmente queria o seu bem. Então, o medo da morte, ele vem da consciência de pecado e da consciência de que merecemos punição. Todo ser humano, no fundo, sabe que é merecedor da ira de Deus. E desde o pecado de Adão, este homem se esconde de Deus, ao invés de correr para Deus, né? De se esconder em Deus, o homem se esconde de Deus, temendo confiar em um Deus que pode querer se vingar da nossa infidelidade, né? A incredulidade, na narrativa do povo hebreu no deserto, é descrita como desobediência. Vejam em Hebreus 3, 18 e 19. Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Então vejam, eles não puderam entrar no descanso de Deus porque não creram. Essa foi a desobediência. Crer aqui não pode ser somente acreditar, porque eles acreditavam em Deus, né? Eles sabiam que Deus existia, que Deus estava ali presente, eles viam, né, a coluna de fumaça, o fogo, né? Eles viam a nuvem. Então eles criam que Deus existia. Mas vejam, o próprio Senhor falou a Moisés quando o povo temeu entrar em Canaã.
Até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que eu fiz no meio dele? Isso está escrito em Números 14, 11. E além disso, quando Moisés fere a rocha, ao invés de só falar a ela, lembram como foi ordenado pelo Senhor? Vejam o que ele diz em Números 20, 12. Visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Quer dizer que Moisés não creu? Ou ele não obedeceu à ordem de Deus, né? Então, crer não pode ser acreditar, mas depender totalmente, com confiança inabalável de que Deus não somente é todo-poderoso, mas também quer o nosso bem. Não há o que temer, pois Ele zela por nós. A promessa de descanso é para os que recebem o amor do Pai, que deu prova do seu amor entregando seu filho para morrer no nosso lugar, quitando toda a dívida do pecado e restaurando a paz entre nós e o nosso Criador. Não há mais dívida alguma. A partir dessa consciência e da firme convicção da nossa filiação, nós temos ousadia e podemos depender e descansar em Deus. Nós não amamos nossa vida aqui, pois sabemos que em Cristo nós já morremos e já ressuscitamos para uma nova natureza, uma nova vida que está escondida, está guardada nele. Nada nem ninguém pode nos separar deste amor. A nossa aliança com o Pai é indissolúvel, representada pelo corpo e pelo sangue de Jesus, dos quais nós nos alimentamos e que fazem parte da nossa própria natureza agora. Agora nós somos um com Ele. Em Hebreus 4,14 está escrito assim: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. A confiança nele. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça. Está escrito em Hebreus 4,16. Porque o Senhor Jesus é o nosso descanso. Nós descansamos não na nossa própria capacidade, não na nossa fidelidade, mas na obra consumada que ele fez. Jesus confiou até o fim no amor do Pai. E foi assim que ele venceu o diabo. O diabo queria semear dúvidas, não somente sobre a sua filiação, mas sobre o amor deste Pai por ele. Vejam que Deus havia acabado de liberar uma palavra sobre o seu filho Jesus. A palavra foi: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Mas Satanás, quando tentou Jesus no deserto, logo depois disso, ele questionou a Jesus no deserto: se você é realmente filho de Deus, transforme esta pedra em pão. Se você é realmente filho de Deus, lança-te e os anjos te segurarão. Satanás omitiu a palavra amado. Não sei se vocês perceberam isso. A palavra foi: este é meu filho amado. E Satanás perguntou: se você é realmente filho de Deus, né? Mas Jesus venceu o medo da morte porque ele sabia não só do poder, mas também do amor do Pai. E porque essa certeza e essa segurança eram maior do que a própria vida para ele. Foi esta consciência inabalável do amor do Pai que o sustentou em todas as suas provações. E a maior de todas as provações que o Senhor Jesus passou foi a cruz. Não somente pela dor excruciante, né, do seu corpo massacrado, mas principalmente pela separação deste Pai. Na cruz foi a única vez em que vemos o Senhor Jesus se dirigir a Deus como Deus e não como Pai. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, naquele momento, carregou sobre si o peso do pecado da humanidade e experimentou a separação espiritual e o abandono do Pai no nosso lugar. Ele foi desamparado para que nós pudéssemos hoje ter a certeza inabalável de que nunca seremos desamparados. O amor de Deus por nós, ele não depende de nós,
mas do que Cristo fez. E não há nada que nós podemos fazer para sermos mais amados, também não há nada que possamos fazer para anular esse amor por nós. Nós que estamos em Cristo, podemos confiar totalmente neste Pai que nos ama. E nos ama graciosamente, né? E podemos descansar sem nada temer. Este é o amor perfeito que lança fora todo medo. E esta é a confiança que nos liberta da escravidão. Ele me ama. Ele te ama. Nós somos filhos amados do Pai.